bom dia, tudo bom com vocês, meus amores? Gente, hoje nós vamos iniciar um conteúdo novo, tá certo, pessoal? Mais uma manhã de aprendizado com vocês, tá? Um conteúdo novo, novas descobertas, tá certo, gente? Mas sempre um conteúdo levando ao outro, principalmente em ciências, tá, pessoal? Que a gente vai descobrindo muito sobre o meio que nos cerca, sobre a natureza, sobre o meio ambiente, tá bom? Pessoal, a tia quer que nessa aula vocês me acompanhem na página 26, tá? Na abertura do capítulo, onde a gente vai falar sobre plantas para mim e para você, tá certo? Muita coisa em comum com tudo que a gente vem estudando, com fotossíntese, com respiração, com alimentos, não é isso, gente? Então vamos lá. A gente começa com uma historinha da turma do Édipo, que diz o seguinte: Keiko estava de férias no interior e resolveu fazer uma trilha com o pai. Enquanto caminhavam, ela estava observando a natureza e algumas cenas lhe chamaram a atenção. Em uma árvore, muito próximo, havia grande número de formigas, subindo enquanto carregavam pedaços de folhas. Elas estavam levando essas folhas para um buraco que havia no tronco. Em outra árvore, um pouco mais distante, Keiko viu com os binóculos um passarinho alimentando filhotes que estavam no ninho em um dos galhos mais altos. Caminhando mais um pouco, eles chegaram perto de uma goiabeira. Keiko resolveu pegar uma fruta para comer. Ela puxou uma goiaba e, quando ia dar uma grande mordida, ela reparou que estava faltando um pedaço da fruta. Então ela pensou: acho que cheguei demais para comer esta goiaba. Algum animal já a saboreou antes de mim. Certo, gente? Então a gente já começa com uma historinha da turma do Édipo, tá, pessoal? Agora vamos para a página 28 e a gente vai começar de fato o nosso conteúdo, tá bom? Quando a gente fala o seguinte: a importância das plantas para os seres vivos, todo mundo colocando a data de hoje, tá? Dia 22/9/2020, 22 de setembro, tá, gente? Vamos falar sobre a importância das plantas para os seres vivos. Existe uma grande diversidade de plantas e elas estão praticamente em todos os lugares do planeta. Os seres vivos interagem com as plantas de muitas formas. Alguns a usam como alimento, comendo suas folhas, frutos ou raízes. Olha só, pessoal, tudo na natureza está interligado, ou seja, algo leva a outro. Pessoal, se nós temos plantas na natureza, com certeza algum animal vai se alimentar daquela planta, tá? Seja das suas folhas, seja do caule também, da casca de determinada árvore, ou seja das frutas, tá bom? Então tudo na natureza se completa, tudo na natureza cresce junto, tá? Tudo na natureza se integram, gente, tá? Todos os seres vivos na natureza dependem uns dos outros. Olha só, nós temos árvores que precisam o quê? De certos animais irem comer sua fruta para que depois possam despejar semente, possam através das fezes ou através do seu próprio bico, no momento que estão comendo e cai sementes, tá certo? Então essas plantas precisam disso para quê? Para que nasçam outras plantas da mesma espécie, tá certo? Como precisam das abelhas também. As abelhas fazem esse processo de polinização, ou seja, vai em uma florzinha, depois vai em outra florzinha e ali acontece uma mistura, tá certo? Ou então pode acontecer a reprodução, tá, gente? Então, mas isso é conteúdo mais pra frente, é só para vocês entenderem como a natureza toda interage, tá? Os seres vivos, os animais, as plantas, ou seja, a fauna e a flora sempre estão interligados, sempre andam juntos, tá certo, gente? Olha só, a gente pode observar nessa primeira imagem o quê? O beija-flor se alimenta do néctar, açúcar presente nas flores. Olha só, pessoal, observem bem aqui, nós vemos o quê? Dois beija-flor, olha só, se alimentando do néctar, tá certo, gente? Então, o que? Uma necessidade que os beija-flor têm, necessitam das flores para se alimentar,
ok? Nessa outra imagem, pessoal, olha só, nós temos o quê? Muitos morcegos se alimentam de frutas, olha só. Tá certo? Prestem atenção aqui. Olha como o morcego necessita das frutas para sobreviver. Tá, gente? Olha só, os morcegos não são como a gente pensa, que a qualquer momento vão sugar nosso sangue. Não. Eles dependem muito da natureza, eles dependem muito das frutas, tá? Como outros animais também, tá certo? Olha só, e passando a página, pessoal, nós temos na página 29 o seguinte: outros seres vivos dependem das plantas para ter abrigo ou para construir casas ou ninhos sobre elas. Olha aqui, gente, todo mundo prestando atenção. Nós temos o que? Passarinhos, eles estão em ninhos. O papai e a mamãe deles fez o que? Fez um ninho sobre o galho das árvores. Da árvore, mas por quê? Porque lá em cima é mais seguro do que no chão, onde vários outros animais vão poder o quê? Se estivessem no chão, poderiam atacá-los. E lá na árvore não, o número de predadores, ou seja, de animais que possam perturbá-los, que possam ameaçá-los, é menor, tá certo? Então, os passarinhos costumam construir os ninhos sobre as árvores, tá certo? Na segunda imagem nós temos o seguinte: os macacos passam grande parte do tempo sobre as árvores. Olha só, já imagina que esse aqui, macaquinho está tirando uma boa soneca. Observem, já pensou se ele estivesse no chão, pessoal? O risco que ele não estaria correndo, tá certo? Então, a fauna, ou seja, os animais dependem muito da flora, as plantas, não é isso, gente? Dependem muito das plantas para quê? Para comer, para se protegerem, tá certo? E tem plantas também que fornecem água. Tá, pessoal? Então, as plantas são muito importantes para todos os seres vivos. Para nós são importantes e para os animais que estão na floresta, que estão lá soltos na natureza, mais ainda. Certo, gente? Continuando, nós temos o seguinte: se as plantas são importantes para tantos os seres vivos, você consegue imaginar o que aconteceria se as florestas diminuíssem e muitas plantas deixassem de existir? Gente, imaginem aí esses animais para onde iriam, né? Provavelmente nós teríamos o que? Muitas espécies extintas, ou seja, deixariam de existir, tá? Olha só como que esse passarinho iria fazer seu ninho, tá? Se ele fizesse seu ninho em um lugar mais baixo, no chão, ou em uma plantinha mais baixa, pessoal, sem essa árvore, com certeza seus filhotes não iriam durar muito tempo na natureza. Tá certo, gente? Então, tudo é uma questão de equilíbrio. Tem que ter o quê? Tem que ter plantas, tem que ter animais, tá? E quem é que acaba com essa diversidade? Quem que acaba com a fauna e com a flora? Nós, seres humanos, tá, gente? Então, mais uma vez, eu quero vocês conscientes sobre tudo que acontece no nosso planeta, tá? E quero que vocês conscientizem outras pessoas. Tá certo, gente? Só quero que vocês sejam crianças transformadoras, pessoas transformadoras, ok? Então, muitos seres vivos morreriam com essa falta de plantas, por falta de alimento, abrigo. Trata-se de um problema muito sério que deve ser evitado a todo custo. Então, pessoal, é algo sério, algo que tem que ser corrigido agora, não amanhã e depois, mas agora, tá certo, gente? Olha só. Então, pessoal, nós temos aí na página 30 o seguinte: olha que imagens bonitas, gente. Olha só, nós temos 3 imagens, não é isso? Na primeira imagem nós temos várias frutas. E aqui em cima diz o seguinte: além da importância das plantas, outros seres vivos, para os outros seres vivos, elas são fundamentais para o ser humano. Veja exemplos de uso das plantas por nós. Olha só quantas frutas. Gente, nessa primeira imagem a gente pode ver bastante frutas. Olha só, eu tenho certeza aqui que vocês podem identificar nessa primeira imagem pelo menos 10 frutas aqui, ou 10 legumes, 10 verduras que vocês gostam. Não é isso? É uma diversidade muito grande, quem ganha somos nós, seres humanos, tá? As plantas são essenciais na alimentação humana. Consumimos as diferentes partes delas e também utilizamos para produzir outros alimentos, como pães, bolos, tá bom? Olha só, nós usamos também a madeira das plantas para fabricar pisos e móveis e usamos outros tipos de planta para decorar ambientes. Pessoal, olha só, nós precisamos da madeira das plantas para muita coisa.
tá? Usamos a madeira para fabricar pisos e móveis. A gente, olha só, gente, na nossa sala de aula, o que a gente pode observar que é utilizar a madeira? Nossas carteiras, né? Isso, a mesa, tá, gente? Então, as plantas têm muitas utilidades para nós seres humanos, tá? É até assim uma coisa impensável. Ah, tia, mas como que eu vou obter a madeira se eu não cortar a planta? Tudo bem, pessoal, cortar sim, mas replantar, fazer o plantio de novas plantas, tá certo? A solução é essa, não utilizar fogo para limpar determinada área, tá? Queimadas jamais, além de matar as plantas, matam também outros animais, tá certo? Então, reflorestamento, ou seja, o plantio de outras plantas é a solução, certo? Mas se a gente só tirar sem repor, um dia vai acabar, tá certo? É assim que a gente quer que vocês pensem. Replantio, reflorestamento, tá bom? Olha só. E nós temos aqui também, na última imagem, outro uso importante das plantas é na produção de remédios e cosméticos, como perfumes, cremes e essências. Gente, olha só, perfumes que nós utilizamos, que vocês utilizam, tá? A maioria vem da essência das plantas, tá certo? São extraídos das plantas, das flores, tá bom, pessoal? Então, são muitas utilidades que as plantas têm pra gente, gente. Tem para a natureza, para os seres vivos que já habitam lá e para nós seres humanos mais ainda. Então vamos cuidar, preservar, para a gente sempre ter abundância, tá? Como a gente tem aqui nessa imagem, tá certo? Uma diversidade para a gente escolher, ok, gente? Então, um beijo bem grande. Assistam essa aula quantas vezes vocês quiserem. Fiquem com Deus e até mais.